precisa crescer muita coisa. Vou falar aqui um pouquinho para encerrar, que todo mundo já está cansado. Vou falar um pouquinho sobre o efeito antineoplasma, tá bem? Rapidinho. Vou falar também do câncer de mamilo, olha que prepotência, né? Mas é o câncer que eu mais tratei na vida, gente. 2 milhões e 100 mil mulheres por ano de casos novos. Mais frequente nelas, 15% de todas as mortes, maior incidência, que tragédia, que ainda é um câncer de mama. O câncer de mama depende da participação integrada de uma equipe multidisciplinar, com cirurgião, oncologista clínico, radioterapeuta. Isso tudo, cada um tem seu braço de atendimento. Isso tudo tem que ter cuidados paliativos. Não espera estar no estádio 4. Não espera a nutrição ir pro saco, né, doutor? Mas também você não vai chegar lá e encher de nutrição para retirar alguém que está com câncer, que você não se alimenta ele. É tudo tem que ter um bom senso, não é? Então, se você tem uma equipe bem organizada, bem integrada, uma equipe como uma clínica como essa, a resposta vai ser outra. E o que é interessante no câncer de mama? Se eu pegar os cânceres de mama, 70% deles são carcinomas ductais, ou seja, as células são originárias dos ductos. A gente distribui essas pessoas, esses carcinomas ductais, em 4 grupos, daqui para lá, do melhor prognóstico para o pior prognóstico, não é isso? Então, os tumores considerados luminais, é claro que um vai para um lado, outro vai para o outro, são os tumores que respondem ao estrogênio. Os tumores triplo negativo são os tumores que não respondem a nada e a gente ainda tem a turma do HER2 aqui no meio. Então esse aqui é a linha celular do carcinoma ductal. Vamos lá. Olha que interessante. Será que existe alguma relação com o tumor que eu fiz? Será que tem alguma relação do câncer de mama com o grupo do HER2? Vamos ver. Você lembra que eu mostrei ali o Ada, que eu falei, esse moço aqui é um biólogo da Universidade Complutense de Madrid? Pois é, esse povo lá é craque. Eles pegaram, nos bancos de tumores, olha que interessante, tumores de câncer de mama, HER2, guardado no laboratório. O receptor de estrogênio está no núcleo. Então, o material guardado em parafina, você consegue dosar o receptor. O receptor HER2 ele está na membrana. E a membrana se deteriora. Você não consegue dosar o receptor HER2 num tecido guardado por imunohistoquímica. Mas você consegue, através de um mRNA de DNA, pegar o DNA que forma o receptor. Você consegue saber se aquele tumor tem receptor. Eles pegaram 65 casos. HER2 positivo. Isso aqui são curvas de Kaplan-Meier. Todo mundo entende isso, né? Curvas de Kaplan-Meier. Em sobrevida geral, em sobrevida de recorrência local e metástase à distância. Nós sabemos que o tumor HER2 tem uma curva de Kaplan-Meier muito pior que um tumor luminal, se a consideração for só o tipo de tumor. O que é que esse camarada descobriu? Ele voltou, pegou todos os HER2 e descobriu que aqueles tumores que expressavam os receptor CB2 tinham um prognóstico muito pior do que quem não expressava. Quando surgiu a história do HER2, o HER2 no exame de imunohistoquímica ele é um marcador de mau prognóstico, porque é melhor ser luminal. Mas ele é marcador de mau prognóstico, mas por outro lado, ele é preditivo de resposta. Porque nós temos o trastuzumab, que pode ser um bloqueio simples, agora já tem duplo bloqueio. Poxa, por que a gente não tem imunohistoquímica? Deu para saber se tem receptor canabinoide, por quê? Porque eu sabendo se tem receptor canabinoide, eu posso botar cannabis. E olha que interessante, quando o receptor HER2 era negativo, a sobrevida não muda. Esse autor aqui fez na Universidade Complutense de Madrid, depois duplicaram ele, então isso não é só dele. Isso já foi duplicado em outros serviços. Então, pessoal, eu não tenho a menor dúvida que para um tumor HER2, aí para trás, vem cá. O tratamento sistêmico é quimioterapia, trastuzumab e às vezes um duplo bloqueio com pertuzumab, não é? Pois é, mas se tiver um receptor positivo, por que eu não posso pôr um fitocannabinoide aqui? Por que receptores canabinoides são encontrados em neoplasias? E o mais interessante, eles são encontrados em neoplasias agressivas. O luminal A não tem receptor canabinoide, não.
Mas tem tumor que leva 7 a 10 anos para ficar com 1 centímetro. Está bem dentro de uma homeostasia, não está? A rádio não está saindo tão fora do ar. Agora o tumor, que é de um tamanho, daqui 3 meses está de outro. Quanto mais indiferenciado é o tumor, mais receptores canabinoides estão na superfície. Por que isso? É porque a natureza, a célula, que é quase um indivíduo pensante, deixou abrir uma porta para entrar uma anandamida aqui. Quando o anandamida, ou o THC, ou o fitocannabinoide se encontra com esse receptor, qual é o mecanismo de ação antineoplasma? Nossa, eu vou ficar aqui outro dia para falar de vias. Mas resumindo, quando a célula vai dividir, ela entra na fase S. A fase S depende do hormônio do crescimento para multiplicar as organelas. Os fitocannabinoides mudam a superfície da célula, a entrada de hormônio do crescimento fica dificultada, a síntese fica prejudicada. Outra coisa, a célula maligna, para se desenvolver, ela precisa de nova circulação. Ela não tem ritmo, né? Não tem estrutura arquitetural. Isso é uma interleucina que faz isso. Do mesmo jeito que um canabinoide impede uma interleucina, L8, por exemplo, de sair, impede a interleucina que forma novos vasos. Vi isso com o professor Zé Renan na faculdade. De novo, eu cara ali. Eu precisava estudar isso, só que eu queria o canabinoide puro. Foi, Cássio? Teve uma história fantástica entre a pandemia. As células que a gente tinha para estudar não trocaram o cheiro, o nitrogênio. Fomos em Harvard, fomos lá nos Estados Unidos, conseguimos as células. O cara mandou pra gente a célula para tirar da... Nossa, para tirar do aeroporto foi uma dificuldade. Como é que esses caras estão trazendo célula viva? Eram os eosinófilos. Células dendríticas. Você coloca numa placa de pedra. Elas começam a crescer, os eosinófilos. Aí você pinga lá nanograma de escorpião. Aí mede as interleucinas, estamina, a que fica louca. Estamina, interleucinas de tudo quanto é tipo de jeito. In vitro. Eu, Zé Renan da Cunha mesmo, já ouvi falar dele? Professor Zé Renan, doido. Saiu da faculdade, não aguentou. Agora, tem pouco tempo. Ele mudou lá para Araçuaí. Ele é um dos... A terra dele. Ele é um dos maiores indicadores que eu tenho de paciente, impressionante. Porque eu cuido do neto dele, sabe? E aí, quando você pinga nanogramas de veneno de escorpião, com nanogramas de CBD, cadê a interleucina? Cadê a estamina? Sabe por que nós não publicamos? O cara sabe da luta. A universidade ficou fechada. Todas as nossas fotos tinham fungo. Trocamos uma capela de fluxo laminar. A faculdade não tinha dinheiro, a associação foi lá e tum. Aí quebrava não sei o que, a associação tum. Então tivemos um monte de evidência e não conseguimos publicar por causa de fungo. E, sabe? Um negócio assim doido. Doido. Diminuiu a interleucina 8? Diminui a interleucina. Diminui todas as interleucinas. Pra você ter uma ideia, é a justificativa que talvez seja bom para o Covid. Diminui a interleucina que induz a neoformação muscular. Só isso não. Você lembra que eu falei da inflamação que atrai o macrófago e transforma em osteoclasto? O leigo acha que a metástase óssea de câncer de mama, né, é que o câncer de mama vai lá igual o Pac-Man e sai comendo o osso. Não, não é isso. O câncer de mama não come osso nenhum. Ele traz um macrófago que vira um osteoclasto que vai abrindo o caminho de onde você vai, que eu vou varrendo, e vai levando o câncer junto. Olha que interessante aqui, rapidinho, o triplo. O que o CBD então faz? Inibe o crescimento de câncer de mama, superexpressão da via do EGFR, que é do hormônio do crescimento, tem a fase da fosforização, NTK, isso aqui tem cartaz de tudo é tipo de jeito, mas o cirurgião aqui não vai se preocupar com isso, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Esses são os mecanismos descritos, né? E aqui para mostrar... Oi? Faltou, mano, o pessoal podia tirar a foto. Tá, pode tirar a foto aí. Eu tirei, estavam todos os esquemas aí, eu tirei para não ficar explicando esquema, né? Então isso aqui são esquemas antineoplásicos, que o cirurgião não gosta muito disso, mas a verdade é que é muito interessante, né? Tem gente que adora, né? A parte química talvez você goste muito. Eu prefiro... Aí, bom, então, eu estou andando para trás. Aí, e que é interessante isso aqui? E no triplo negativo? Olha que estudo louco. Pegaram células de tumor triplo negativo, vai na cauda de um rato, e injeta lá numa veia, o rato está cheio de metástase de câncer de mama humano. CBD. 10 miligramas por quilo de peso por dia em 3 semanas. E o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Um rato
CBD tem... Doutor, CBD tem efeito colateral numa dose de 200 mg por dia. Eu vou esperar a literatura fazer um duplo cego prospectivo randomizado em pacientes com triplo negativo. Para uns eu dou canabinoide, para outras não. Eu já tentei botar isso em tudo quanto é lugar. A última vez que a gente tentou fazer isso foi lá em Barretos. Decepção. Cheguei lá para entrar no cuidados paliativos, cara. Fui lá com o Enor da Flor da Vida. Fomos lá doar cannabis para isso. Tivemos uma primeira reunião, a gente propôs um estudo clínico, mas de base, só para experimental. Eles queriam que a gente recebesse nota fiscal, que a gente tinha que pagar para usar os pacientes deles, e depois que o produto saiu, eles queriam royalties. Tá cheio de gente lá no Barretão hoje. Estou no triplo negativo. O que acontece? Isso aqui já é outra coisa. É um canabinoide que eles não botaram o nome, junto com doxorubicina, olhando a microscopia. O controle, esse tumor aqui, é indiferenciado pra caramba, células de tudo quanto é tamanho, os núcleos evidentes, ó. Só com adrianicina, doxorubicina, só com canabinoide, com os dois a resposta é melhor. É só aí? Não! Os fitocannabinoides, isso aqui é bom demais, olha que legal. Os fitocannabinoides também são cernes. Que bonito! Eu lembro disso no Mário Pedro. O tamoxifen chegou aqui no Brasil antes de chegar a imunohistoquímica. Então lá no Mário Pedro, a gente dava tamoxifen para todo mundo. Não tinha a imunohistoquímica. E 70% dos tumores são receptores de estrogênio positivos, você não ia errar, não é? Que beleza, então dá tamoxifen para todo mundo. Passado um tempo, chegou o receptor. Aí um colega lá do Mário Pedro, receptor do núcleo. Vamos olhar os bancos do tumor nosso aqui. Aí fomos lá para o Mário Pedro. Achamos lá. E descobrimos que o tamoxifen melhorava o paciente até receptor de estrogênio negativo. E nós vamos lá. Não, está errado, essa classificação está errada. Isso ficou essa dúvida. Está errado, está errado, está errado. E ficou essa dúvida. Por que as pessoas receptor de estrogênio negativo responderam ao tamoxifen, que não tinha indicação para passar? Nós passamos porque não sabia. Anda aí. Olha o tamoxifen. Olha o THC. Olha o tamoxifen. Olha o CBD. Olha o raloxifeno. Uai, são parecidas essas moléculas aí, não são? Então essas moléculas interagem entre si. O tamoxifeno é um agonista do receptor CB1. Fraco, mas é. Entende? Então olha como é que as coisas se cruzam, né? E também tem essa coisa na radioterapia. Olha que legal isso aqui. Placa de PET, também já fiz isso. Né, com o Marquinhos, a gente não publicou. Células de câncer de mama numa placa de Petri, sem CBD e sem radiação. Aí você irradiou com 4 grays e foi ver o que acontece. As células só com radiação diminuiu. As células mais 2 nanogramas por ml de CBD diminuiu mais ainda in vitro, morreu mais célula ainda com a radioterapia. E se você botar 5 nanogramas por ml, mais ainda. Então tem um sinergismo. Agora, isso é uma placa de PET, eu não sei se vai funcionar numa pessoa, né? Mas que esse resultado chama atenção.